necessidades, mas a partir das necessidades de toda a minha classe. Tá? Essa história da consciência de classe há muito já foi banida das nossas escolas, das nossas igrejas, das nossas instituições de trabalho, tá? Família e tudo mais. Ninguém mais hoje fala em consciência de classe. Isso é ultrapassado, é o que fala. Tá? Mas para a gente fazer então uma luta mais do que econômica, mais do que para garantir direitos, mas uma luta para mudar o sistema, se a gente não tiver essa consciência de classe, a gente não vai conseguir fazer. Tá? Lembro que o Florestan Fernandes então fala das 3 condições para poder haver uma mudança. Tá? A primeira então é aumentar as contradições. Os de cima não conseguem mais segurar, os de baixo não aceitam mais ficar embaixo. A segunda condição é elevar o nível de consciência. De consciência espontânea para uma consciência crítica, agora para uma consciência de classe. É eu enxergar a realidade a partir do coletivo, a partir das necessidades da nossa sociedade e da nossa sociedade que é explorada. Tá? Então, aí sim a gente pode pensar em fazer uma luta política. Então, olha, eu estou dizendo que aquilo que a gente entende de política, né, de fazer política, não tem nada a ver com a luta política. Tá? Fazer política não significa só gerenciar as coisas do Estado, reivindicar as coisas para o Estado, tá? Querer controlar aí o capital, que não tem controle, é o contrário. Tá? Quando o Estado fala que vai controlar o capital, no máximo o que ele está fazendo? Tá? Ele está ajeitando, sanando as deficiências do capitalismo. Tá? Agora, como o capitalismo é incontrolável, na crise mundial, eles voltaram o pensamento, né, para um teórico, né, chamado então a teoria de keynesianismo, né, que diz o quê? O Estado tem que se preocupar com algumas normas, com algumas regras para o capital. Não totalmente, mas algumas. Aí volta a ideia, né, de que, olha, tem alguns setores da economia que tem que ficar na mão do Estado. Então, planejamento, né, finanças, né, alguns setores ficar na mão do Estado. O Estado controlar os bancos, tá? Porque até agora foi, né, uma liberalização desenfreada. Agora, a partir do momento que controla, né, que saneia, aí as empresas continuam no seu curso livre. Né? Então, fazer política significa a gente se colocar em defesa da classe trabalhadora ou contra a classe trabalhadora. E Florestan Fernandes fala o seguinte: essa defesa da classe trabalhadora, ele chama, no livro então, o que é revolução, ele chama de revolução, movimento revolucionário. É. Os que são contrários, os que querem manter a situação do jeito que está, o sistema, ele chama de contra-revolucionário. E ele fala o seguinte então: todas as ações que nós fazemos, se elas não são revolucionárias, elas são contra-revolucionárias. Tá? Não existe uma revoluçãozinha, uma ação meio revolucionária, isso não existe. Uma ação que eu tenho a intenção de ser revolucionária, ou ela é revolucionária ou não é revolucionária. Tá? Agora, para fazer isso, se a gente não tiver a ciência, a gente não vai dar conta. Tá? Por que eu insisto muito na ciência? Para evitar o espontaneísmo. Né, para evitar então o amadorismo, né? Então a brincadeira ali com os balões, a gente estava falando do amadorismo. O que é amadorismo? Nós fazemos pastoral de jeito amador, ou não é?
Vocês não, né? Estou falando do pessoal da minha cidade. Tá? Então assim, quem quer ser da pastoral da criança, né? Então vai lá, né? Faz alguns cursos, treinamentos, tá? E aí já é agente da pastoral da criança. Mas chega uma situação que o treinamento não previu, aí vou inventar do meu jeito, tá? Se não der certo, tem vida ali no meio, pode matar até. Isso é amadorismo, é espontaneísmo. Tá? Então, olha, ou então, né, para fazer pastoral a gente faz quando sobra tempo. Tá? Então a gente passa a semana inteira trabalhando, cuidando da casa, tudo mais. Quando sobrar tempo a gente vai fazer pastoral. Uma pastoral assim dá resultados? Não vai dar resultado nenhum, porque é só quando sobra tempo. Então, olha, um trabalho popular tem que ser profissional. Profissional não no sentido de remunerado, mas profissional no sentido de, né, qualificação da pessoa. Quer dizer, você tem que estar qualificada para aquele trabalho. Tem que se preparar, se capacitar para fazer bem feito. Não é tentar fazer, mas é fazer e fazer, aí sim fazer o melhor possível. Tá? Tem que ser merecido, tá? Reconhecido pelo povo, né? Não é reconhecido para dizer, ó, você que está fazendo, não, reconhecido para que o povo aceite o seu trabalho e confie naquilo que você fala, porque o capitalismo domestica a mente das pessoas. Qualquer trabalho revolucionário, seja na pastoral, no movimento popular, qualquer trabalho revolucionário vai ser mal visto pela domesticação da mente das pessoas. Por isso que então tem que ter o reconhecimento, a confiança do povo. Tá? Aquela pessoa que trabalha sem se importar se o povo está confiando ou não no que ela faz, não vai fazer nunca um trabalho popular. Tá? Bem, então, esse texto vai falar da consciência de classe. Para a gente fazer a luta política, tem que ter a consciência de classe. Agora, enquanto a gente tem a luta espontânea, a consciência espontânea, a nossa luta vai ser uma luta espontânea, pode ser o começo para chegar e desenvolver o nível da consciência. Mas se não tiver as condições para desenvolver o nível da consciência, ela vai servir ao sistema capitalista. Então, uma luta espontânea serve ao sistema. Vou dar só um exemplo, né? Então, foi perguntado aí o que eu achava, ou né, o que eu sei daquela cena que a gente viu na televisão aí, dos sem terra, entrando aí na fazenda da Cotrale e estragando os laranjais, não é isso? Muita gente ficou revoltado. Olha só, a mídia aproveitou e destacou essa notícia. Por quê? Porque no Congresso Nacional eles estavam discutindo a instalação ou não, a criação ou não de uma CPI do MST. E principalmente, né, a Confederação Nacional da Agricultura, acho que é esse o nome, né, estava fazendo uma campanha para arrecadar a assinatura dos deputados e senadores para montar essa CPI. Apareceu aquela imagem, o que eles fizeram? Recolheram a assinatura mais do que suficiente. Os deputados não tiveram mais dúvida de assinar ou não, porque olha, a base eleitoral está ficando revoltada com o MST, então opa, eu vou assinar porque vai dizer que eu estou querendo ir contra o MST, então isso agrada a base. Então a mídia usou isso adoidado. Agora, essa ação que aconteceu na Cotrale foi uma ação o quê? Espontânea, sem consciência política, só numa consciência no máximo econômica, né, que ia de acordo com as necessidades dos dirigentes daquele grupo. Né? Porque aí perguntaram, aí eu falei, né, para quem perguntou, que o MST se reuniu antes e depois, né, e a decisão do movimento era não fazer ações assim, porque sabia que não dá em nada. E outra, até alguém sugeriu o seguinte: olha, ao invés deles destruírem